Vamos dar início à nossa reunião de hoje, sábado, 2 de maio de 2020. Vamos dar sequência à nossa quarentena espiritual. Estamos no 38º dia, graças a Deus, tendo esses momentos de edificação e comunhão também. Não é? A gente tem se encontrado ou ligado para algumas pessoas e vocês têm correspondido. Eu creio que tem servido de instrução bíblica para nós nesses dias, né? Permanecermos firmes na fé. Vamos orar? Liette? Senhor, nós agradecemos nesse início de dia por mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz, de Te louvar, ó Deus. Pedimos que o Senhor traga, Pai, a Tua palavra de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas, que possamos ser edificados, ó Deus, e possamos Te louvar, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós temos estudado sobre mudança de comportamento, mudança de hábito, esperado e até exigido sobre aqueles que foram resgatados, regenerados, né? Vivificados. Estamos vendo isso no livro ou na carta aos Efésios, onde chegamos no capítulo 6, algo bem prático para as nossas vidas, pois Paulo nos ensina ou nos lembra, nos traz à memória que nós fomos capacitados por Deus para promover essas mudanças de hábitos, de comportamento, não mais como vivíamos como velhos homens, mas como homens novos, renovados, né? Espirituais e não mais naturais. E nós sabemos da nossa limitação, da nossa dificuldade para conseguir isso. Por isso, no final dessa carta, capítulo 6, uma das porções nos mostra que nos foi concedida a armadura de Deus. E nós temos estudado sobre ela. Estamos no versículo 15 agora, o terceiro item da armadura. Já falamos no versículo 14 sobre o cinto da verdade, né? Estarem envolvidos por Jesus. Falamos também no versículo 14 sobre nos vestir com a couraça da justiça, que guarda o nosso coração contra as tentações, contra as ciladas do diabo. A justificação que recebemos, essa é a justiça. Somos justificados e assim nós venceremos aquelas tentações que poderiam, mas não vão conseguir, poderiam minar, destruir, acabar com a nossa fé, né? E hoje, dando sequência então, versículo 15, está aí na tela: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Tá? Então agora nós vamos para os pés. E existem 3 ideias sobre isso, sobre essa parte da armadura, só nesse versículo 15. A primeira ideia é que não vai mais tratar do peito agora, né, de vestes ou partes mais acima. Nós pensamos geralmente em proteger cabeça, proteger tronco, né, os órgãos vitais, mas é interessante que na armadura de Deus nos é dito para proteger também os pés. Então essa é uma ideia que está embutida aqui. Mas essas sandálias ou esses calçados, a gente vai se referir à sandália porque a referência é um soldado, e um soldado naquela época, principalmente o soldado romano, que é a base aí dos exércitos, né, eles usavam sandálias naquela época, né? Então essas sandálias, o texto nos diz que é o Evangelho. Então vai juntando as ideias. Primeiro está falando de calçados, de alguma coisa para os pés. Segundo, que eles são o Evangelho, é para calçar o Evangelho. E tem uma terceira ideia embutida aqui, que é até um pouquinho mais difícil de entender logo de cara, que está nessa palavra preparação. O que seria isso, né? Não está dizendo simplesmente calçai
os pés com o Evangelho da paz. Mas está dizendo, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tem mais essa preparação que nós precisamos descobrir ou relembrar o que significa isso. Então, 3 ideias: pés, o Evangelho e a preparação do Evangelho. Primeira ideia, então, quanto aos pés, embora o órgão principal, talvez o principal seja o nosso coração, né, e a armadura, a couraça o protege, nós não podemos deixar de refletir numa luta, numa batalha, pensando num soldado de pé, guerreando, andando, correndo, se defendendo, fazendo força com os membros inferiores, pernas, né? E o pé tem que estar bem apoiado. Então o pé é fundamental, porque uma vez que eles estejam vulneráveis ou desprotegidos, primeiro eles podem ser feridos. E se o pé for ferido, principalmente na sua planta, né? Consequentemente isso vai gerar a paralisação do corpo. Você não consegue andar com o pé machucado. Quem já teve bolha sabe como é isso. Geralmente a bolha, quando está embaixo do pé, limita muito o andar. Imagina descalço numa guerra, pisando em terrenos com pedras e escorregadios, enfim. É isso que está sendo pensado aqui por Paulo. Porque uma vez que esses pés estejam feridos, vai paralisar a minha caminhada, o meu combate. E também eu me torno vulnerável, porque eu não consigo mais caminhar, me locomover de forma com bom desempenho. Eu estou bem suscetível a ser atacado e cair, né? Porque eu não consigo nem fugir, nem me esconder com os pés feridos. Então, as sandálias que os soldados usavam nessa época eram, primeiro, sandálias bem resistentes, de tiras bem resistentes, né? Não se soltavam, não se descolavam, não se desprendiam, como algumas sandálias aí, né? Às vezes a mulher usa mais sandália, né? Mas o homem usa também, mas mais mulher usa sandálias e vai estourando ali as tiras, né? As sandálias desses soldados eram muito resistentes, feitas para eles poderem guerrear mesmo. E por baixo, no solado, haviam pequenos cravos, tá? Para resistir no apoio do corpo a luta corporal, né? A uma possível corrida, então tracionar bem, né? Então, além das tiras serem resistentes, havia embaixo cravos para manter eles de pé enquanto guerreavam. Então, a primeira aplicação que eu já paro para pensar é que meus pés, aquilo que me deixa de pé, né, ereto, inabalável, eles precisam ser calçados, eles precisam ser protegidos, para eu não escorregar, nem patinar nas pedrinhas, lembrando o final do versículo 11, das ciladas do inimigo, para eu não escorregar, para eu não patinar, né, mas para eu resistir, me manter de pé. Então eu preciso estar calçado, preciso estar protegido. Como vem essa proteção? É a segunda ideia, né? Esse calçado é o calçado do Evangelho da paz. Então, quando eu penso em Evangelho, naturalmente tem que vir à minha mente, quando eu penso na palavra Evangelho, paz. Porque a suma, a ideia, ou a mensagem central do Evangelho é a reconciliação que foi feita por Jesus Cristo na cruz entre nós pecadores e o Pai e Deus. Então, o Evangelho, e o nome já diz, Evangelho da paz, tem que vir naturalmente na minha mente. Se eu penso em Evangelho, eu penso que agora eu estou em paz. Mas parece que é utópico isso. Como que eu estou numa batalha, numa guerra, para falar sobre paz, né? Parece um pouco utópico, mas é possível. Muitas guerras são travadas, como a de Jesus, desde a sua vinda, não usurpando o ser Deus, mas se esvaziando. Houve uma guerra grande, espiritual, foi tentado pelo inimigo. Então, muitas guerras, elas existem para estabelecer a paz devida que foi, de alguma forma, tirada. É nesse sentido, tá?
O Evangelho trouxe paz às nossas guerras e nós não lutamos mais agora contra Deus. Essa luta que nós, como inimigos de Deus, travávamos, essa não existe mais. Mas até mesmo aquela luta que ainda existe, nossa, promovida pelo inimigo contra nós, nos atacando, até nessa guerra em que somos atacados, nós devemos contra-atacar com paz. A paz do Evangelho. A paz que eu conheço, que tomou o meu coração, o meu ser, em que eu não devo mais rebater, nem retribuir olho por olho, dente por dente, porque obviamente nós não vamos lutar presencialmente contra Satanás, mas contra agentes de Satanás. Às vezes pessoas de dentro da nossa casa, do nosso lar, do local de trabalho, dentro da própria igreja. Então eu tenho que calçar os pés com o Evangelho da paz, para saber contra-atacar, não correspondendo com guerras, mas levando a paz. É o que nós temos muita dificuldade, né? Alguém declara guerra, ou mesmo que não declare, está ali uma guerra velada, e nós, ao invés de levarmos paz, porque estamos calçados com essa sandália da paz, né, que nos deixa estável, que nos deixa ereto, firmes, nós contra-atacamos com guerra. Ou seja, vamos ser feridos da mesma forma e vamos cair, vamos escorregar nessa cilada do inimigo. A cilada de lutarmos contra pessoas e não pensarmos que a luta é contra principados e potestades. Está aí no mesmo texto, versículo 12. Né? Então, essa é a segunda ideia. E a terceira ideia fala dessa preparação. Essa palavra preparação, no texto grego, ela significa prontidão. Tá? Prontidão. Né? Prontidão no sentido de que eu estou pronto a qualquer momento, em qualquer circunstância, para responder com paz, com o Evangelho da paz. Não é estar pronto no sentido de aprovado por Deus, como em outros textos, né? É a prontidão de responder com o Evangelho da paz. É a prontidão de estar com a sandália. Quando eu precisar lutar, quando eu souber que estou em guerra. Retribuir, contra-atacar com paz. A prontidão. Alguém falou muito rapidamente alguma coisa para mim que soa como uma guerra, soa como uma batalha espiritual. Opa, na hora eu já estou pronto, eu já estou com a sandália, eu não vou calçar para pensar em como eu posso corresponder com paz. Não, já é natural, já tem que estar pronto. É isso que o texto quer dizer com estar preparado, estar com prontidão. Calçar os pés com prontidão do Evangelho da paz, preparados para corresponder com o Evangelho da paz. Isso vai ser bom para nós no ambiente familiar e no ambiente espiritual da igreja, né? A qual o inimigo tem se levantado muito contra. Então fica essa meditação para nós hoje, bem simples, é claro, nada de tão profundo que não possa depois ser aprimorado e estudado por você na sua casa e virar um grande assunto ainda, mas no mínimo nós temos que pensar em mais essa parte da armadura. E é uma parte que pouco nos preocupamos. Nos preocupamos com o coração, é importante. Tá, a couraça da justiça está lá. Me preocupo com me envolver com Jesus. Ótimo, se estiver sem a sandália do Evangelho da Paz, preparado para corresponder com paz. Lembra de um dos princípios que nós estudamos sobre a armadura? Tem que vesti-la toda, não uma parte ou outra, porque é incoerente isso. Não tem coerência eu estar envolvido com Jesus e não estar com a sandália do Evangelho da Paz. Corresponder sempre com furor, com ira, com animosidade. É incoerente, entende? Fica só um discurso muito, muito bonito, sem eficácia alguma. Deus nos abençoe e renove a nossa paz, esse Evangelho que nos traz paz, que estejamos prontos para corresponder.
Há um hino nos nossos hinários, se não me engano, é o 304, que diz: a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. E no refrão fala: santa paz e perdão, é a nova lá dos céus, santa paz e perdão, bendito o nosso Deus. Se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amor, ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo. O perdão de Deus nos traz, as novas que nos dão, e ao ter um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos retenhais do mal, cobiçando seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Bem, vamos orar? Ó Pai, nos ensine, através do Evangelho que nos alcançou, a contra-atacar quando nos atacarem com a paz. Nós temos que estar prontos para rebater, não na mesma moeda, mas verdadeiramente exercer e ministrar a paz, aquela que nos alcançou, aquela com a qual nós, quando éramos inimigos do Senhor, nos alcançou. Então, nós estamos aprendendo, ó Deus, a nos humilharmos cada vez mais e refletirmos sobre mudança de hábito, mudança de comportamento. E esse é mais um que nós precisamos modelar em nós. E diante da nossa fragilidade, nós contamos com a armadura de Deus sobre nós. Senhor, então, seja o motivo disso, de nós buscarmos calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E assim, a nossa casa, a nossa igreja, o teu povo seja fortalecido, não lutando entre si, mas contra-atacando com o Evangelho da Paz aqueles adversários enviados pelo inimigo para tanto nos tentar e provocar, e isso seja um motivo de revelarmos nossa sobriedade, nossa mansidão, nosso domínio próprio também. Nos ajude, ó Deus, porque
não queremos meramente aprender algo e não praticar. Então nós contamos com o Senhor, e com muita humildade, reconhecendo os nossos pecados, os quais nós confessamos, nós buscamos a força do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe todo o nosso dia, prepara-nos para o dia de amanhã, culto ao Senhor, dia do Senhor. Prepara os nossos corações para o teu louvor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.